Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Boa noite. Paz seja com todos. Amém? Nós vamos cantar de novo esse cântico. É o primeiro dia que nós estamos cantando ele aqui. E eu queria que você fizesse uma coisa. Quer sentar um pouquinho enquanto eu falo? E depois você vai ficar em pé. Nós temos um número de pessoas, mas muito grande, que morrem diariamente. São milhares e milhares de pessoas. E nessa noite eu tenho um motivo muito especial para agradecer a Deus. Eu recebi um milagre muito grande hoje. Eu não sei se você recebeu, pelo menos se você pensou. Quem recebeu um milagre grande hoje? É claro que você recebeu. Todos que estão aqui receberam um milagre da vida. Aleluia. Você está aqui na casa de Deus. Nós temos uma amiga. Nós, minha família, tínhamos. Mora em Votorantim, Celinha, como era conhecido por todos nós. E agora à tarde eu recebi uma notícia que ela partiu para a glória. Então ela não está vivendo esse momento que você está. Eu queria que você cantasse esse cântico novamente, mas prestando muita atenção. Às vezes a gente fala assim, irmãos, às vezes a gente fala, vem fazer morada sua casa. Amém. Mas a gente está pensando, a morada de Deus é aqui, essa baita igreja, mas não é. Eu sou a tua casa. Eu sou o teu lar. Como é que tem uma parte bem legal? Sou a tua habitação, tá, mas vai mudando que fala de hoje em diante. Tá aqui. Pode entrar. Também posso ler lá, né? Aquela, pode entrar, a casa é sua. Daqui para frente é assim. Olha só, daqui para frente, na segunda, no refrão aí, daqui para frente é assim. Eu não quero mais viver sem ti. Pastor, mas desde que eu me converti, eu não vivo mais sem Ele. Mas será que você vive de uma forma consciente para Ele? Quando você está cantando agora, você está cantando pensando no que você está fazendo. Senhor, vem fazer morada, continua aqui. Eu sou a tua habitação, eu sou o teu lar daqui para frente, Senhor, não tem mais jeito. Eu estou sempre com o Senhor e o Senhor vai sempre estar comigo. Amém? Vamos colocar em pé e vamos cantar. Glória a Deus. Entra. A porta está levante um pouco a sua mão. Levante um pouco a sua mão. Amados, levante um pouco a sua mão. O que você está declarando? Este é o teu lar. Entra, a porta está aberta. Entra, a porta está aberta, pode entrar.
eu sou teu lar. Só as mulheres cantam, os homens glorificam. Vem fazer Alexandarabarasai. Glórias ao teu nome, Senhor. Oh, bendito seja, Senhor. Bendito sejas em minha vida, bendito seja na vida de cada um dos teus filhos, ó Deus. Obrigado pela tua presença, obrigado pela vida que temos, ó Deus. Vem, Senhor, todo mundo fazer morada, sua tua casa, pode entrar. Eu sou a sua habitação, eu sou teu lar. Oria barabachai andalassais. Ei, Yashei abarabare. Entra, Senhor. Entra, Senhor, a casa é tua, pode entrar. Vem fazer morada, somos a tua habitação, Senhor. Oh, daqui para frente não queremos, querido Deus, viver de qualquer jeito, mas queremos viver conscientemente que somos o templo do teu Espírito Santo. Vem, Senhor, vem agir nessa noite, vem trabalhar, vem mover-se entre as vidas, vem encher os nossos corações, Pai. Fala para o Senhor que você o ama. Fala para o Senhor que você o ama. Declara para Ele: eu te amo, Senhor. Eu te amo, Senhor. Eu te amo, Senhor. Oh, obrigado, meu Pai. Ages agora em nossos corações. Vem visitar-nos, ó Pai, desde agora e para todo sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Glórias te damos. Pode sentar, irmãos. Eu quero conversar com vocês um pouco nessa noite. Eu espero ser breve e objetivo na palavra. Eu queria compartilhar alguma coisa com vocês sobre a morte de Jesus. Se nós formos para o finalmente, como as coisas aconteceram, mais perto do final dos evangelhos, todos os evangelhos vão fazer um relato de quando um guarda, todos os 4 evangelhos fazem o mesmo relato, que um guarda, esse guarda ele recebe o nome de Estefatão, não era o nome dele, mas era assim como aquele soldado era conhecido, como também aquele que espetou com uma lança ao lado de Jesus, Espefatão ou Espefatom. Mas fala que ele pegou uma esponja. Jesus tinha acabado de falar que estava com sede. E ele pegou uma esponja, colocou num caniço, ou numa cana, ou num pedaço de vara, molhou-a no vinagre e deu para Jesus beber. Mas eu quero falar um pouquinho daquilo que aconteceu anteriormente. Nós vemos que Jesus, pressentindo que o seu fim era chegado, ele sai para orar no Getsemane, no Monte das Oliveiras, o Getsemane. E ele leva alguns dos seus discípulos com ele, dos seus apóstolos com ele. E ele fala assim: olha, eu estou em agonia, eu estou precisando falar com o Pai, vocês fiquem aqui,
Mas fiquem orando. Eu vou um pouco mais adiante. E ele foi e orava. E ele voltava para os seus discípulos. E a surpresa dele é que ele os encontra dormindo. Os seus discípulos, normalmente Jesus, irmãos, ele passava o dia ensinando no templo, em algum outro lugar, ou numa casa, e à tarde eles se retiravam para o monte. E ele acorda, desperta os seus discípulos, os seus seguidores, aqueles que estavam sendo treinados por ele. E ele fala: acordem, e eu vou novamente orar. E ele vai orar mais para frente, os discípulos ficam orando, daqui a pouco eles tombam novamente no sono, dormem, e Jesus volta e os encontra dormindo. Jesus os acorda novamente e vai orar, até que por fim, Jesus fala assim: o espírito está pronto, mas a carne está fraca, a carne é fraca. Então nós podemos ver aqui nesse relato, irmãos, que Jesus foi abandonado até mesmo por aqueles que estavam com ele, que diziam-se ser seus amigos. Aqueles que estavam com ele, ele justificou-os, que o motivo deles adormecerem era o cansaço da carne. Esse é um ponto. Aí nós temos um outro ponto importante. Eu vou falar sobre a morte, mas o que aconteceu antes dela. Aí nós temos uma outra situação, que chega Judas, que havia conversado com os líderes espirituais daquela época, juntamente com os soldados, e vende Jesus por 30 moedas de prata. Porque os soldados não conseguiriam identificar Jesus, porque de dia ele estava no lugar, à noite ele estava lá no monte. E eles tinham uma preocupação muito grande, que se eles colocassem a mão em Jesus, pudesse acontecer alguma coisa com eles. Mas se tivesse alguém do meio, que andava com Jesus, que conhecia Jesus com eles, seria diferente. Então Jesus, ele é atraído por Judas, que o vende por 30 moedas de prata. Aí nós temos um outro episódio. Jesus, ele é julgado, e em todo esse processo ele é maltratado. Ele começa a apanhar, irmãos, 40 açoites. Ele foi condenado a receber 40 açoites, menos um, que dá 39. Ele recebeu em seu lombo, ele recebeu em suas costas 39 chicotadas. Uns tempos atrás, quando um pai batia num filho, 3 cintadas, eu sou de setembro, eu apanhei bastante. Palmatória eu nunca apanhei. Palmatória era muito usado aqui na escola, né? Pelos professores, mas eu nunca apanhei de palmatória. Mas eu apanhei de cinto, do meu pai, que era a coisa pior que podia existir. Eu apanhei de vara, muitas vezes, mas nunca chegou a 10. Nunca chegou, acho que nem a 5. A primeira você já estava pulando. Alguém apanhou de vara aqui quando criança? Então vocês sabem do que eu estou falando. Até hoje dói. Mas para mim foi muito bom. Formou o meu caráter, ajudou a formar a minha maneira de ser. Eu louvo a Deus e agradeço aos meus pais pela criação que eu tive. Ele recebe, irmãos, 40 açoites. Mas esses açoites não foi dado
com uma varinha ou com um cinto, apanhar de chinelo, que muitos pais faziam, pegava o chinelo, batia, aquilo lá fazia cócega na criança, né? Porque o chinelo tem uma área mais larga, né? Agora de cinto. Os meus filhos, Alexandre, não, de chinelo, pai, bate de chinelo. A Anne, de chinelo, pai, não, é de cinto. E foi bom para você também, não foi? Na hora não, né? E eu sempre falei, dói mais em mim do que em vocês. E eu louvo a Deus porque meus 3 filhos são pessoas de bem, de caráter, e praticamente todos eles estão no ministério, se não como pastores, que a Anne e o Alexandre são, trabalhando com líder de casais, como é o caso do Alex. Mas aquele chicote com que Jesus foi surrado, irmãos, era conhecido como azorrague, chibata. Ele tinha na ponta, ele tinha mais ou menos esse comprimento, com uma parte dura que era o cabo. Ele era totalmente trançado, várias tranças de couro, e nesses couros tinha pedaços de ossos e de pedaços de ferro. Quando batia, e não pensa que o cara ia acariciar Jesus, aqueles caras batiam para valer. Quando eles batiam nas costas de Jesus, aquele osso, aquele pedaço de ferro entrava na carne, e quando eles puxavam, saía pedaço de carne junto. É interessante que ali no monte, irmãos, eu não falei isso, falei que ele estava em agonia, mas não falei a que ponto chegou a agonia de Jesus. Ela foi tão grande, que recebeu uma situação, recebeu o nome de hematridone, que é quando vasos de sangue estouram, não no açoite, mas na oração. E Jesus então, ele está em agonia orando, e o seu suor alô, dá os 3 agora, deixa eu falar os 3. Para não ter problema com a transmissão. As costas de Jesus, irmãos, eu falei da agonia, né? Que ele orava tanto e estava em tão grande agonia que o seu suor transformou-se em gotas de sangue, acontecendo isso que a ciência fala que é uma hematidone, é um nome estranho, hematridone. Se alguém souber o nome certo aí, quiser me ajudar, se estiver falando errado, me ajuda. Agora, ele sai e recebe os açoites. Significa que ele ficou sangrando muito mais ainda. Agora não de uma forma espontânea, através da oração, mas através da chibata. Bateram nele sem dó, em piedade. E ele suportou tudo isso por amor a mim e a você. Às vezes você corta o seu dedo. Ontem eu prendi o meu dedo na janela, a unha ficou roxa, e dá aquela dor, e a gente fala, isso daí doeu na alma, né? Essa dor doeu na alma. Imagina aquilo que Jesus sofreu por você. Aí o que acontece, irmãos? Vou atropelar um pouquinho aqui. Ele foi cuspido. E a cusparada, irmãos, vocês que gostam de esporte sabem que já deu muita suspensão no Brasil para jogadores. Hoje não é muito comum
Porque os jogadores aprenderam que, primeiro, que é uma falta de educação muito grande cuspir em qualquer um, principalmente num juiz. Então parou. Mas tinha jogador que era suspenso a 6 meses, a 3 meses, e se fosse reincidente até 1 ano. Mas Jesus recebeu cusparada. E não pense que aquela cusparada que a pessoa faz assim só, né? Não é? Você já reparou que todo cuspo, toda pessoa que cospe, faz barulho? Não dá para você cuspir sem fazer barulho, irmãos. Principalmente aquelas que você vai lá dentro, né? Limpa até o pulmão. E eu não penso, irmãos, que com Jesus foi diferente. Se é para cuspir, vamos fazer por merecer. Eu creio que era o comentário entre eles. Ele arrastando uma cruz, que o peso daquela cruz dava aproximadamente 135 quilos. É por isso que ele não carregava, e sim arrastava. Puxa vida, se ela tivesse despregado, até que eu ia arrastar aqui, viu, irmãos? Não precisa não. Você quer arrastar ela? Ela sai? Ela tem rodinha, mas aí é fácil. Se Jesus soubesse disso naquele tempo, irmão, estava resolvido. Aí, o que é fácil. Agora, o percurso que Jesus transcorreu até chegar no Gólgota, foi lá de Jerusalém. Em Jerusalém tem uma via conhecida como Via Dolorosa. Por que Via Dolorosa? Porque foi onde Jesus passou arrastando a cruz. Sabe por que ele fez isso? Por amor a mim e por amor a você. E ele foi suportando, cuspido, arrastando a cruz. Aí teve um abençoado lá, que o ajudou a carregar a cruz. E em todo o caminho, sendo cuspido e escarnecido, zombado, ridicularizado. Aquele lá, ó, ele achava que ele era o Filho de Deus. Ele achava que ele era o próprio Deus. Ele andava falando um monte de coisa. Olha onde ele está agora, ó. Se ele é tudo isso, então faz alguma coisa. Não pense que foi só lá na cruz que ele foi zombado por um dos ladrões. Os guardas aproveitavam da situação ao bater nele. Os soldados aproveitaram da situação ao bater nele. Só não deram 40 chicotadas, porque pela lei romana ninguém poderia morrer no açoite. E 40 poderia serrar, uma chicotada a mais podia matar uma pessoa. Olha o cuidado que eles tinham. Foram bonzinhos, né? Vamos dar só 39, 40 não. Ele recebeu uma coroa. Eu já preguei isso aqui. Eu até cheguei a passar parte do filme aqui. E aquela coroa ele também recebeu. Todo rei tem que ter uma coroa. Todo rei tem que ter uma coroa. Então vamos confeccionar uma para este. Mas ele nunca atribuiu o título de rei. Esse título foi dado por eles, para ele. Rei dos judeus. Confeccionaram uma coroa com os espinhos terríveis. Eu não sei se vocês conhecem uma madeira chamada acácia. Acácia é uma madeira, uma planta
que dado uma certa altura é uma planta imperfeita, que foi construído a maior parte da arca, ou quase toda a arca e o tabernáculo foi construído dessa madeira, porque era a madeira mais comum no deserto. E ela dá uns espinhos desse tamanho, irmãos. Às vezes quem assiste National Geographic vê as girafas comendo essas plantas, e ali aparecem os espinhos da acácia. Provavelmente a coroa tenha sido confeccionado com essa planta. E quando foram colocar na cabeça de Jesus, não falaram e não fizeram assim. Não falaram para Jesus: ó, a gente vai colocar bem devagarzinho, tá? Para você não sentir dor, tá bom, Jesus? Nós somos seus amiguinhos, tá? Não falaram isso e não fizeram assim também. Quando colocaram na cabeça de Jesus, eles a colocaram para que ela não caísse. Toma aqui o rei dos judeus. E aqueles espinhos cravaram nos ossos, porque a nossa testa e o couro cabeludo não tem carne, tem couro. E o sangue foi inevitável, e estava quente. O suor misturava-se com o sangue e escorria pelo seu rosto, e com certeza passava por cima da sobrancelha e caía em seus olhos. Às vezes a gente está jogando bola, irmãos. Às vezes a gente está, eu já não estou há muito tempo, mas quando eu jogava, a gente estava jogando bola e estava suando muito, transpirando demais, e o suor, ele entrava no olho, e de barbaridade aquilo lá. Não sei se aconteceu com alguns de vocês ou era só comigo. Tinha um canalzinho especial ali. Alguém já jogou bola e já sentiu isso? Aquilo dói, arde. Só que Jesus, irmãos, ele tinha um problema maior. Ele não podia estar tirando o suor com um lenço. Ele não podia fazer isso. Ai, tardio. Deixa eu enxugar. Ele não tinha essa alternativa. E ele suportou isso por você e por mim. Como é que eu não posso falar para ele: eu quero ser a tua casa, eu quero ser a tua morada, eu quero ser a tua habitação? E ele foi sendo conduzido até o Gólgota, via dolorosa. Eu profetizo sobre sua vida que um dia você vai para Israel, se for o seu sonho. Se for o seu sonho. Se você não tiver esse sonho, você pode ir a outro país, né? Pode ir para Los Angeles, pode ir para o Paraguai fazer compra, mas Israel é algo especial. Nós fizemos a via dolorosa, até chegar no templo fizemos a pé, irmãos. Demora. Agora você andar arrastando um peso, tendo a sua costa detonada, arrebentada pelos açoites, sangrando, estando já enfraquecido, quase entrando em asfixia pela própria situação do sangramento. Ele fez todo aquele percurso e não pensa que era assim, reto. Tinha descida e tinha subida. Chegou lá no monte. Ele foi crucificado naquilo que ele, naquele instrumento, naquele apetrecho, naquele aparelho que ele conduziu até o Gólgota. O pregaram, e ele recebeu naquele momento, irmãos,
uns pregos, que atravessou o outro lado da madeira. Portanto, não era qualquer prego. Recebeu nas suas mãos, e o prego não quebrou o osso, abriu o osso, porque nenhum dos seus ossos foi quebrado. Quando falaram que iam quebrar as suas pernas, porque caso ele estivesse vivo ele morreria, foram ver e ele já tinha morrido, porque a palavra de Deus fala que nenhum dos seus ossos seria quebrado. E quando pregaram nos seus pés aqueles pregos, aí foi pior. E ele suportou isso por mim e por você. Chega um momento de tanta dor e agonia, que ele fala Eli, ou como algumas versões, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Eli, Eli, lama sabachthani, que significa Deus meu, por que me abandonaste? Os soldados que estavam ali não estavam entendendo que ele estava falando com Deus, achava que ele estava clamando por Eli, mais ou menos falando assim: Eli, Eli, vem me ajudar. Você sabe que a palavra Eli, o El do Eli, significa Deus. E se o nome for Eliel, é Deus duas vezes. Deus é Deus. Tem alguém com o nome de Eliel aqui? Eliel, Deus é Deus. El. Eli, Eli, lama sabachthani, lá. Ele está pedindo socorro para Eli vir ajudá-lo. Ele não está aguentando. E ele falou que está com sede. Você passou lá? A foto? Ele falou que está com sede. Eu vou mostrar uma foto para vocês, irmãos, para tentar explicar. Eu estava pesquisando e descobri isso aqui, sobre o significado daquela esponja embebida em vinagre. Não sei se vocês sabem. Se vocês não souberem, vocês vão saber hoje. Está vendo o que é isso daí? Eles estão sentados lá jogando truco. Olha a mesa ali no meio. Ou pescando. Tem um lá, tem dois, três estão com varinha na mão lá. Aquilo ali é um banheiro, irmãos. Aquilo é um banheiro onde eles estão, e dá para você perceber com a roupa arreada. Os chineses, irmãos, vamos falar assim, no Oriente, praticamente há 3.000 anos de Cristo, eles já estavam usando o sistema de latrinas. Quando o povo saiu do deserto, Deus ordenou que eles não defecassem, não fizessem cocô a céus abertos, por causa das doenças que poderia vir. Então Deus passa uma orientação, não era para fazer no arraial, isto é, perto do quintal ali, onde eles estavam, mas quando fossem defecar, que era para fazer um buraquinho e enterrar. Você sabe que às vezes o gato, irmãos, ele é mais limpo que o homem, porque o gato enterra suas fezes. Quem tem gato, ao sair passear com ele, não precisa levar saquinho, como faz aqueles que têm cachorro. Mas aquilo é um banheiro. 3.000 anos antes de Cristo. E aqui, no tempo da Grécia, lá no tempo de Jesus, irmãos, tempo de Roma, que foi onde as coisas aconteceram, em Jerusalém principalmente, porque Israel estava sob o domínio do Império Romano. Tinha sido ordenado por um general que cada casa deveria ter um banheiro, e alguns lugares de esporte, como hoje tem, deveria ter banheiros públicos dessa forma. Era uma latrina, era um buraco, às vezes no chão,
E as pessoas deveriam usar, quando fizesse o cocô, quando defecassem, que palavra linda, defecassem, eles deveriam limpar-se. Aquela esponja, eles estão com uma pequena vara na mão, um pedacinho de pau, com uma esponja na ponta. E aquela esponja, irmãos, você pode ver que tem uma bacia, uma do lado de cá e uma do lado de lá. Uma é com água. Então eles molhavam ali na água e limpavam as partes. Fizesse o 2, eles limpavam o ânus. A gente fica todo assim, preocupado, mas está na igreja, está falando sobre isso. Leia Cantares. Você vai aprender muita coisa com Cantares. Para que eles limpassem, irmãos, fizeram cocô, eles não iriam sair sujo, lamecando tudo. Então eles limpavam com água, molhavam a esponja e limpavam o fedidinho. Cheiroso aqui não era, né, irmãos? Eles limpavam, irmãos. Eles passavam no vinagre para descontaminar aquela esponja, para que uma pessoa depois pudesse usá-la. Eu tenho sede. Eu tenho sede, falou Jesus. Eles pegaram aquela esponja, colocaram numa vara, só que mais comprida que essa, e beberam-na em vinagre. Eles não limpavam o ânus com vinagre, eles limpavam o ânus com a esponja molhada e desinfetavam lá depois, para que outros pudessem usar. Mas com Jesus eles pegaram aquela esponja suja. Tenho sede. Eles embeberam em vinagre e colocaram na boca dele para ele tomar. Esse é o seu Salvador. O escárnio, a zombaria, não foi só no percurso, pelas cuspidas, pelos açoites, pela lançada que ele recebeu, mas foi até o fim. As pessoas apontavam para ele e falavam: se tu és o Filho de Deus, desce daí, escárnio. Os guardas lançavam sorte sobre a sua roupa, foi escárnio. Imagine um homem hoje andando seminu pela rua. Até que em muitos lugares isso é natural. Provavelmente nesse trabalho aí do LGBT, alguma coisa a mais, tem a gente com menos roupa do que muitos outros. Nós temos praia no Brasil, que é a praia do nudismo. Mas imagine uma coisa, irmãos, há 2022 anos atrás, uma pessoa andando de cueca. Ah, mas lá não era cueca, era um roupão, mas estava cobrindo só as partes íntimas de Jesus. Filho de Deus.
sendo escarnecido, sendo posto como ridículo. Pegam a sua roupa e, para zombar dele, lançam sorte sobre quem ia ficar com aquela peça tecido de uma costura só. Ela não tinha costura, ela havia sido confeccionada. Um ladrão falava de Jesus: lembra-te de mim quando você entrar no paraíso, reconhecendo que ele era o Senhor, e o outro zombava dele. E esse que falou, lembra-te de mim, mandou o outro calar a boca. Fica quieto, nós estamos aqui porque merecemos. Um outro momento, coloca um pior dos bandidos da época, juntamente com uma ovelha muda, que Isaías fala que vai para o matadouro. E o governador pergunta: quem é que vocês querem que eu solte? Nós queremos que o Senhor solte esse pior dos bandidos e crucifica Jesus. Quando eles apontam aquela lança, aquela vara, com o vinagre, e põe nos lábios de Jesus. Eu imagino que mesmo com vinagre, irmãos, aquilo era nojento demais. Eu tenho certeza que nenhuma dona de casa aqui pega a esponja ou a palha de aço ou aquilo que você limpa o banheiro da sua casa e depois leva lá para limpar a louça da pia. Ninguém faz isso. Tem separado por questão de higiene. Quando eles fazem isso, Jesus fala: basta, acabou tudo. Essa era a última coisa que estava faltando. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Sabe por que ele sofreu tudo isso? Porque ele nos amou. Porque ele te amou. Sabe por que ele fez tudo isso? Para que você seja morada dele. Para que você seja casa dele. Para que você seja o templo do Espírito Santo de Deus. E um dia, esse Jesus que morreu por você, que entregou-se por você, ele vai voltar. Presta atenção, não se distraia. Esse Jesus que foi preparar lugar. Eu vou, mas eu não vou deixá-los órfãos, eu voltarei para vós outros, para que onde eu estiver, vocês também estejam. Esse Jesus está para voltar, irmãos. Nós não sabemos a hora, mas ele está para voltar. Então, quanto mais você disser para ele: vem fazer morada, sou a tua casa, pode entrar. Ele quer morar em você. Ele quer morar, ele tem prazer. E ele vai vir para te buscar.